Hoje é segunda-feira, dia 26 de julho de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será: Tomem sobre vocês o meu jugo. O texto que serve como base para o nosso estudo é Mateus capítulo 11, versos 29 e 30, que diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. O básico para a compreensão do nosso texto de hoje é entender alguns usos e costumes do primeiro século. Estamos falando do território de Judá, de Israel, por assim dizer, como um território agropastoril. A agropecuária, bem como a agricultura, eram as principais fontes de renda da maior parte das pessoas. Como já mencionamos na lição de ontem, o tempo em que Jesus viveu era um tempo realmente muito complicado. As pessoas tinham que trabalhar muito para ganhar a vida. Roma havia conseguido trazer muitos benefícios para a sociedade do seu tempo, mas a maior parte das pessoas havia se tornado muito empobrecida. Para ganhar a vida, conseguir pagar os impostos, muito trabalho tinha que ser desempenhado. As pessoas viviam basicamente para isso. E uma das funções dentro dessa sociedade agropastoril que as pessoas tinham era exatamente o trabalho na fazenda, ou nas fazendas, cultivando o solo, ao mesmo tempo carregando, às vezes, madeira de um lado para o outro, madeira ou pedra. Para esse tipo de trabalho, eram utilizados alguns animais, principalmente os jumentos, quando a carga era um pouco mais leve, mas quando a carga era um pouco mais pesada, o principal animal utilizado para os trabalhos eram os bois, por causa da sua força, por causa da capacidade que eles tinham de poder desempenhar algum tipo de trabalho. Normalmente, para puxar, por exemplo, madeira da parte ou das florestas onde elas eram cortadas, ou para para arar o solo, os bois eles eram utilizados em parelha, em duplas. Para que eles pudessem trabalhar juntos, havia um elemento ou um material que era preparado pelos carpinteiros daquele tempo, que era uma canga, que era chamada também de jugo. Essa canga era uma espécie de madeira que acabava assumindo o formato do pescoço dos bois, que unia os dois bois dentro de um determinado trabalho. Normalmente, esse material, esse jugo, essa canga, ali no primeiro século, ele era feito sob medida. Um proprietário de terras, ele geralmente levava os bois até o carpinteiro tirava as medidas para que o jugo pudesse ser mais tranquilo, pudesse ser mais fácil para os bois poderem trabalhar e não machucar os bois. E assim eles poderiam empregar melhor a sua força para poder trabalhar. É claro que, às vezes, algumas pessoas utilizavam uma medida padrão para fazer os jugos, e principalmente dependendo do tipo de trabalho que os bois fossem fazer, isso poderia machucar os bois. No auxiliar da nossa lição de hoje, nós encontramos um comentário bíblico de William Barclay sobre o texto de Mateus 11, versos 29 e 30, onde Barclay lança a mão de uma velha tradição cristã que mencionava que quando Cristo Jesus trabalhava como carpinteiro na cidade de Nazaré, ele se tornou famoso pela fabricação dos seus jugos. As cangas que ele fazia eram tão boas que vinham pessoas de todo o país para conseguir fazer esse instrumento de trabalho com ele, porque fazia com que os bois se sentissem mais tranquilos, porque a canga não machucava e eles podiam desempenhar um trabalho melhor. Eu quase fico imaginando em cima da carpintaria, ou da entrada da carpintaria de Jesus na cidade de Nazaré, uma placa dizendo: aqui se fazem os melhores jugos de todo o país.
Você pode imaginar Jesus Cristo fazendo um jugo? Quando ele vai agora tentar mostrar para as pessoas como é que eles conseguiriam encontrar a paz, encontrar o descanso, deixar de viver uma vida com ansiedade, com aquela correria, aquela agitação toda, e experimentar a paz, ele vai lançar mão dessa ideia, a ideia de um jugo. Um jugo pressupõe que duas pessoas estarão trabalhando juntas com o mesmo propósito. E o mais interessante é que Jesus vai dizer assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo. Ele está dizendo que o jugo é dele. O que isso quer dizer? Jesus está lançando a ideia de que para que um trabalho seja desempenhado, são necessários dois bois para desempenhar esse mesmo trabalho. E o que ele está dizendo aqui agora é o seguinte, nós vamos colocar um jugo, uma canga juntos. O mais interessante é que quando nós analisamos ainda hoje, eu me lembro quando era ainda muito pequeno, ali por volta dos meus 8, 9, 10 anos mais ou menos, meus pais viveram na região de Goiás. E meu pai tinha ali alguns bois para poder desempenhar algum trabalho. Normalmente, meu pai trabalhava também com madeira, com corte de madeira, e os bois eram usados para poder puxar madeira de dentro dos lugares onde a madeira estava sendo cortada. E uma das coisas que eu fazia no turno contrário ao turno da escola era dirigir os bois. Normalmente uma criança ia na frente, os bois iam seguindo, e então o indivíduo que ia dirigir a canga de bois ia atrás, para poder mantê-los no curso certo. Mas normalmente na parelha de bois havia um boi que tomava a liderança. Ele era mais rápido, então ele estabelecia o ritmo em que a parelha iria trabalhar. O outro ia junto. Quando tinha que fazer força, ele fazia junto também, mas tinha um que dirigia a canga. O que Jesus está usando aqui, essa imagem, é claro que é uma imagem utilizada por uma sociedade agropastoril, é o que Jesus está dizendo, olha, nós vamos caminhar junto. É claro que existem desafios, existem situações que vocês vão ter que enfrentar na história de vocês. Mas se você tomar sobre você o meu jugo, você pode ter certeza que a gente vai estar caminhando junto. E o jugo comigo vai ser mais fácil, vai ser mais leve. O que ele está dizendo porque como a gente vai estar junto, eu vou ser aquele que vou tomar a iniciativa. Eu vou estar indo na frente, eu vou estar puxando, você vai junto comigo. Se você estiver caminhando sozinho, todo o peso vai estar em cima dos seus ombros. Mas se você estiver comigo, eu vou estar puxando aqui à frente, eu vou estar seguindo adiante, eu vou estar tomando a iniciativa. E eu te arrasto junto comigo se for necessário. A imagem é uma imagem muito bonita, é a imagem que Jesus está aqui tentando transmitir de alguém que se preocupa conosco, de alguém que tem interesse em tornar as lutas dessa vida mais fáceis de serem enfrentadas, porque nós não estamos sozinhos. É interessante que essa mesma ideia Jesus vai lançar diante dos seus discípulos exatamente antes de subir ao céu, quando ele vai dizer, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando na quinta-feira à noite, João, por exemplo, vai mencionar no capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 17, quando ele vai repetir várias vezes a ideia de que ele não deixaria os discípulos sozinhos, que ele voltaria para eles, e que enquanto ele estivesse fora, o seu representante, que seria igual a ele, o Espírito Santo estaria junto. Estaria junto para quê? Para fortificar, para poder amparar, para poder dar força, para poder ajudar em todas as dificuldades que surgissem no caminho. A ideia é de que nós não estamos sozinhos. Por isso, nesse momento, Jesus vai dizer, eu não quero que você fique apavorado, que você fique triste, que você fique desorientado. Tome sobre você o meu jugo. Eu tenho visto algumas pessoas dizendo assim, a gente tem que trocar com Jesus o jugo, colocamos sobre ele o nosso jugo e então ele carrega o nosso. Não, essa é uma ideia equivocada. O jugo ou a canga é algo que você carrega junto. O que Jesus está dizendo é o seguinte, essa caminhada que a gente vai ter que estar fazendo, que vocês vão ter que estar fazendo aqui na Terra, é uma caminhada difícil. Para vocês sozinhos isso vai ser impossível. Então vamos trabalhar junto. Coloque o jugo sobre você. A ideia do jugo é a ideia de que o Senhor Deus tem algo que Ele quer que a gente desempenhe aqui, mas não é sozinhos, é junto com Ele, e Ele vai estar tomando a iniciativa. E quando Ele toma a iniciativa, a gente só tem que ir junto, deixar que Ele nos dirija, deixar que Ele tome a liderança nessa parelha, para que a gente possa desempenhar aquilo que é o propósito dele para a nossa vida. Essa ideia é uma ideia que traz tranquilidade.
É uma ideia que nos mostra que nós não precisamos entender que as lutas, os pesos dessa vida serão carregados exclusivamente por nós. Mas é algo que nós vamos fazer junto com o Senhor Jesus. Que imagem maravilhosa. Talvez hoje você esteja estudando a lição junto comigo e esteja carregando um fardo tão pesado que está difícil para você carregar. E Jesus olha para você hoje e diz: tome sobre você o meu jugo. Vamos caminhar junto. Vamos, coloca a canga aí em cima do seu pescoço. Eu vou fazer uma canga que seja exclusiva para você, que seja a sua medida, para que não te machuque, para que você não se sinta pressionado. E a gente vai estar caminhando junto. Você vai vencer na minha força e no meu poder, porque a gente vai caminhar junto. Eu estou com você todos os dias até a consumação do século. Eu queria, nesse momento, orar, pedindo a Deus para que nos ajudasse a estabelecer essa parceria com Cristo Jesus, deixando que Ele tome a liderança nessa parelha que Ele quer estabelecer junto conosco. Ore comigo por isso. Obrigado, Senhor, pela certeza que temos de que em Cristo Jesus nós não estamos sozinhos. Queremos dividir o jugo com Cristo Jesus. Deixar que Ele, nessa parelha, que Ele tome a liderança e que o fardo, que às vezes é tão pesado para a gente carregar, que seja dividido com Ele. Ajuda-nos a podermos experimentar essa parceria com Cristo, pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?